Deus. Querido, seja bem-vindo a esse momento. Eu quero te convidar a orar comigo, né? Você que está aqui hoje no templo, você que está na sua casa e não pode estar aqui, é uma pena você não estar aqui conosco, não poder, estar, desfrutando aqui dessa atmosfera, dessa glória do Espírito. Mas eu quero convidar você que está aqui hoje, eu quero que você juntamente comigo agora feche os seus olhos. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, eu queria que você agora, de uma forma muito pessoal e íntima, você possa agora abrir o seu coração e, de acordo com aquilo que você é, com a sua personalidade, com aquilo de forma tão peculiar que o Senhor te conhece, eu quero te convidar agora a pedir para o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós, para que Ele possa falar conosco hoje. Espírito Santo, nós agora como igreja nos reunimos mesmo distante, papai, para te pedir aquilo que nós mais precisamos, é que o Senhor fale conosco. Queremos te ouvir, Espírito Santo, queremos receber entendimento e receber, ó Pai, da tua palavra, da profundeza do seu coração, tudo aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Espírito Santo, nos ensina, me ensina, fala conosco. Queremos receber dos segredos do seu coração, dos segredos da sua palavra, Pai, os segredos que são profundos, mas são vivos e já foram revelados pelo teu Espírito a nós. Por isso nós queremos te dar liberdade, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos inspire, nos transforme e nos confronte com a tua presença e com a tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Quem está feliz de poder estar aqui hoje, reunido como corpo, nesse dia maravilhoso? Dê glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor Jesus! Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos. Realmente é um privilégio muito grande. Estamos muito felizes de vocês, estar aqui conosco nessa manhã, da gente poder estar se reunindo aqui. Realmente é um privilégio muito grande. Nós começamos semana passada, falar sobre aquilo que nós temos para aprender sobre a igreja primitiva, mas aquilo também que talvez nós precisamos ativar no nosso coração, que nós já sabemos sobre a igreja primitiva e que precisa nos ensinar e talvez ser realmente o nosso padrão. E coisas não necessariamente que nós não sabemos, mas eu creio que tem coisas que provavelmente nós não sabemos, mas principalmente, e que o Espírito vai nos revelar, mas principalmente coisas que nós sabemos que precisa ser ativado dentro de nós. Semana passada nós começamos falando, sobre as testemunhas oculares, Devinho? E você que não pôde, estar aqui conosco e nem pôde assistir, não deixe de assistir, está lá no nosso canal do YouTube, onde nós começamos falando sobre aqueles que foram, as testemunhas oculares do Evangelho. Obrigada, filho. E hoje nós vamos estar falando sobre aquilo que é essencial que nós aprendemos com a igreja primitiva. E não vamos abrangir tudo aquilo que é essencial na igreja hoje, mas nós vamos meditar naquilo que é essencial no início da igreja primitiva. E quando a gente pensa no que é essencial, na verdade, acaba sendo algo que muitas vezes a gente pode se confundir. Por quê? No dia a dia, o que é urgente, o que é muitas vezes emergente ou aquilo que acontece de surpresa, sem a gente perceber,
pode tomar a frente como algo essencial, mas não necessariamente é. Mas nós acabamos olhando aquilo como algo mais importante, como algo mais essencial, porque foi algo que surgiu do nada, ou talvez foi algo assim que eu vi como urgente, mas na verdade não é urgente. E aí eu foco naquilo como algo essencial no meu dia, ou na minha decisão, ou na minha caminhada, e não necessariamente isso acontece. Estava compartilhando com a minha irmã, né, sobre uma situação que eu estive com meu pai quando eu era muitos anos atrás, né, filho? Quando eu era solteira. O meu pai, eu sempre falo com vocês que ele é muito protetor, né? Ele é aquela galinha que ele quer ter a gente debaixo das asas dele. Então, assim, ele libera a gente para casar, para ter a nossa vida, ele nos abençoa, mas aí ele não tira a gente das asas. Ele põe o marido, os netos, põe todo mundo debaixo das asas. E aí tem uma situação, quando eu era solteira ainda, quando uma prima minha fez um aniversário de 15 anos, lá na cidade de Cristiano Otônio. E nós fomos, né, visitar lá ela e comemorar na festa de aniversário de 15 anos, só que eu já estava trabalhando. E aí o meu pai só levou e voltou. E ficou porque ele tinha que trabalhar. E como eu também tinha que trabalhar, eu precisei vir antes de todo mundo de ônibus. E aí quando eu tinha recebido um dia de folga mais do feriado para poder estar passeando lá, e eu pegava serviço 9 horas da manhã, lá no Novo Progresso. Eu tinha vindo de ônibus, né? Desci na rodoviária, só que o ônibus atrasou, tinha pegado um trânsito no meio do caminho e atrasou muito. Então era 9 horas em ponto, eu estava lá na rodoviária e era a hora que eu tinha que pegar serviço. E aí eu estava no ponto, esperando um ônibus desesperado, porque eu ia chegar atrasada para o serviço. E aí o que acontece? Eu pensei em ligar para o meu pai. Só que aí na hora, passou um amigo meu de escola, né? Eu devia ter o que? Acho que 17 anos, 18 anos, devia ter uns 18 anos. Passou um amigo meu de escola, assim, um amigo que morava lá perto, que eu já estudei muitos anos com ele, e ele passou de carro. E aí ele pegou e me viu no ponto e me ofereceu uma carona. Você quer uma carona? Eu tô indo lá pro Novo Progresso. Na hora, pra mim, aquilo, tipo assim, a minha urgência, a minha emergência era o quê? Chegar o mais rápido possível no trabalho. Então eu vi como essencial, naquela hora, não me atrasar mais pro trabalho. E se eu ligasse pro meu pai vir me buscar, ele com certeza viria. Mas eu teria que esperar ele sair de casa para vir. Então, na hora, minha decisão aquilo que era essencial foi o trabalho. Mas eu entrei no carro daquele colega, que era um colega mesmo, que a gente estudou muito tempo junto. Mas quando eu entrei dentro do carro e a gente estava vindo, no início me deu um alívio. Nossa, não vou chegar tão atrasada como eu pensava, porque o trânsito estava livre aqui dentro. Só que de repente acendeu uma luzinha. Meu Deus do céu, o meu pai vai me matar. O meu pai vai me esganar. Como que eu tô pegando uma carona com alguém? E assim, eu com 18 anos, como eu tô pegando uma carona com alguém? E não liguei pro meu pai na hora da necessidade para ele vir me buscar. E eu sei de uma coisa, até ontem ele não sabia dessa situação. Mas o que acontece? Quando eu parei, onde aquele momento de necessidade, de medo de perder o trabalho, de angústia, passou, e eu consegui pensar de forma tranquila e consegui analisar o que era essencial, eu fiquei com tanto medo e preocupada. Não porque meu pai ia me bater, não porque meu pai ia brigar, mas porque assim, o meu pai sempre teve uma coisa muito de confiança, né? Então, assim, para mim era importante não perder a confiança do meu pai. E eu pensei, meu Deus, se meu pai vai, ele não vai entender, ele vai achar que de toda forma eu não podia ter feito isso. E aí, quando eu consegui pensar, eu comecei a analisar o que era realmente essencial.
E aí eu consegui ver por que eu fiquei com medo e preocupada, porque o mais essencial não era eu não chegar tão atrasada, não era nem eu não perder o emprego, mas era eu não perder a confiança do meu pai. Mas na hora do medo, da angústia, eu não pensei, eu tomei a decisão, e porque eu vi que o essencial era o trabalho e era não chegar mais atrasada. Só que depois eu vi que isso não era essencial. Mas na hora, a minha avaliação não foi precisa. E na verdade, o que acontece? É que isso muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Eu sei de uma coisa. Esse tipo de situação nunca mais aconteceu comigo. Por quê? Na hora que eu entrei no carro, eu fiquei tranquila e percebi, ou me lembrei do que era realmente essencial. E por mais que tenha outras situações onde eu tive a oportunidade, que seja de pegar uma carona ou de, sem pedir a ajuda do meu pai, eu nunca mais fiz. Por quê? Porque com aquela situação, por mais que eu não contei para ele, eu consegui analisar e ficou claro no meu coração. E hoje eu queria falar sobre o que é essencial em relação ao que a gente aprende com a igreja primitiva. Porque hoje nós somos resultados da igreja primitiva. Só que nós, assim, anos e anos após. E é claro que com isso nós perdemos muitas coisas. E eu sei que até em relação à tradução da Bíblia, tantos detalhes e tantas coisas que talvez foram se perdendo ao longo desses anos. Mas eu sei que nós precisamos entender e buscar descobrir e focar naquilo que talvez é essencial. E por isso que hoje eu queria que a gente meditasse sobre isso. Mas, como eu falei, não vamos meditar naquilo que é essencial em toda a igreja primitiva, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração que foi essencial no início, na fundação da igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos 1. Em Atos, no capítulo 1. Jesus, ele escolhe, os seus 12 discípulos. E na verdade eles ficam ali para completar ou para continuar aquilo que Jesus fez e falou. E como nós meditamos semana passada, qual é a nossa missão como igreja? Mesmo hoje, depois de muitos anos, continua sendo a mesma. Fazer e dar continuidade àquilo que Jesus fez e que Jesus falou. Então esse é o nosso papel como igreja. E ele deixa ali, as testemunhas oculares que nós falamos semana passada, e que essas testemunhas oculares, elas tinham um papel muito importante no sentido do quê? De iniciar, de ser aqueles que seriam talvez os fundadores, não sei se eu posso dizer assim, daquilo que viria a ser a igreja e aquilo que gerou nós hoje como igreja. E aqui, Atos, eu vou ler a partir do versículo 1. E diz assim: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. E este também, depois de ter aparecido, se apresentou, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Vai aí para o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Aqui, né, Jesus é um momento onde Jesus vai subir ao céu e deixa ali os discípulos, né, e ali Jesus ele dá as orientações finais depois de 40 dias ensinando. E semana passada nós falamos dessas testemunhas oculares e que quando Jesus ele ressuscita, ele encontra aqueles que deveriam ser a igreja, né? Mas como ovelhas perdidas, afastadas, e a gente até falou sobre como os desigrejados, né? Jesus ele começa, né, a aparecer, a fazer algumas aparições a essas pessoas, né, aos discípulos de Emaús, a Pedro, né, a Maria Madalena, na verdade ajuntando aqueles que deveriam iniciar a igreja, mas firmando no coração deles o propósito, quem eles eram, a importância, qual era o plano do Senhor para a vida deles. E mais do que isso, foi Jesus aparecendo para eles, confirmando a veracidade, ou seja, a verdade de tudo aquilo que eles já tinham aprendido da Torá, né, dos profetas, de Salmos, aquilo que eles tinham aprendido com Jesus durante 3 anos. Porque o panorama que Jesus encontra deles estarem afastados e até trancados com medo era resultado de que eles andaram com Jesus 3 anos, eles disseram que creram, eles disseram que confiaram. Nós vemos Jesus avisando: é preciso que o Filho do Homem morra e ressuscita depois de 3 dias. Eles ouviram, eles viram um milagre, eles declararam o amor. Mas quando Jesus não estava perto, na verdade eles mostraram que eles não tinham crido nada, que era da boca para fora, e que eles não tinham confiança e certeza naquilo que Jesus tinha falado. E por isso alguns vão embora para a sua terra, alguns se desesperam, volta a ser o que era antes, vão pescar, alguns se trancam de medo de morrer pelas mãos dos judeus como Jesus. Mas aqui passou aquele momento, Jesus aparece confirmando e ativando o coração da certeza da fé deles. E a primeira coisa que eu queria que a gente meditasse hoje como essencial para a igreja primitiva e que não deixa de ser essencial para nós hoje é o quê? É a nossa fé, ou seja, a base do cristianismo ser baseado em um fato histórico. Porque Jesus morreu e ressuscitou não foi espiritualmente, mas foi um fato histórico. Um dia do calendário, uma hora do relógio, em algum momento da história, Jesus ressuscitou. E por isso que a igreja primitiva ela começa com aqueles que são as testemunhas oculares, que viveram, que observaram, que com seus próprios olhos presenciaram isso. Por quê? Porque o mais importante em nossa fé é ter uma certeza de que Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, que Ele cumpre o que Ele fala. E às vezes pode demorar, e às vezes não acontece como a gente quer. Mas essa foi a situação dos discípulos. Eles perderam as esperanças. Como eu disse, os discípulos de Emaús tinham ouvido das mulheres que o sepulcro estava vazio, que elas tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado. Mas mesmo isso não foi o suficiente para ativar o coração deles em certeza. Porque eles diziam que tinham fé, eles andavam com Jesus e diziam que conheciam Jesus. Mas na hora para demonstrar, eles mostraram que a base da fé deles não era um fato. Porque quando há um fato, é indiscutível, é inquestionável. Lá em Coríntios 15, Paulo fala que Jesus ressuscitou como as primícias daqueles que dormem, ou seja, os primeiros. E nós, como igreja, seremos os próximos a nos ressuscitar, como aconteceu com Jesus. Mas Paulo ele diz lá que Jesus ele ressuscita e ele aparece a mais de 500 pessoas, dando provas incontestáveis de que aquela era a base do caráter dele. Era alguém que prometia e que cumpria a sua palavra. E Paulo ainda diz assim:
fala assim, que se Jesus não ressuscitou, como ele disse que ia ressuscitar, parafraseando aqui, a nossa fé é vã. O nosso evangelho é vã, não tem nenhum poder, ou seja, é apenas uma filosofia que acalma o seu coração, né? É apenas uma palavra que vai, né, trazer um alívio à sua dor, ou uma palavra motivacional, como eu falei semana passada, mas não é viva, não é real. Então, algo que nós precisamos aprender ou ativar no nosso coração nesses dias, com o início da igreja primitiva, o mais importante era o quê? Era eles entenderem que a fé deles era baseada em fatos, não só fatos espirituais, não só, né, fatos contados, mas fatos históricos. Jesus morre, Jesus ele divide a história, porque isso aconteceu realmente de fato na história, e isso precisa ser a base da nossa fé, porque quando eu tenho essa certeza, eu posso ter certeza de que ele vai cumprir todas as outras promessas, tudo aquilo que ele prometeu na palavra. Pode não ser no meu tempo, pode não ser na minha hora, pode não ser conforme eu quero, mas essa precisa ser a minha base, a minha fé, a fé do cristianismo, que Jesus, ele ressuscita, e essa é, de certa forma, a base do cristianismo, a ressurreição. Como eu disse, muitos já morreram na cruz, mas não ressuscitaram. Então a ressurreição é a base da nossa fé, e isso nós precisamos entender e ter clareza que isso não é espiritual, mas isso é um fato histórico, e por isso era importante o quê? Que houvesse testemunhas desse fato, que confirmasse esse fato, porque a fé, a igreja precisava ter a sua caminhada, o seu descanso no momento difícil, no momento que a resposta não viesse baseada não naquilo que ela estava vendo, mas em um fato. Então hoje nós temos aprendido a viver em fé. O que é viver em fé? A gente fala muito sobre isso na nossa Academia da Fé, né? É não agir por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a palavra de Deus declara. Então a gente vive pela fé, mesmo não vendo, não é ignorando a realidade, não é fingindo que está tudo bem, mas vivendo com fé, como se a palavra já fosse verdadeira, já tivesse acontecido, ou fosse acontecer mesmo que eu não veja com os meus olhos. Mas a base dessa fé hoje precisa ser algo que foi visto. Vocês estão me acompanhando? Ou seja, hoje andar em fé é eu crer naquilo que eu não vejo, é ter convicção das coisas que eu espero, que Deus é fiel, que Ele vai cumprir a sua palavra na minha vida, e aí eu vivo em fé como se Ele já tivesse, se ela já fosse verdade hoje, mesmo que ela ainda não aconteceu. Mas a base dessa fé não é algo que eu não vejo. A base dessa fé não é algo espiritual, mas é um fato histórico. Jesus morreu e ressuscitou. Hoje a nossa fé precisa ser baseada em fatos. Porque os discípulos, eles estavam trancados, eles foram embora, eles se desesperaram ali naqueles 3 dias que Jesus ficaram longe, porque no fundo eles não confiavam naquilo que Jesus tinha falado, eles não creram. Hoje, qual tem sido a nossa posição como igreja? Será que nós temos entendido que o cristianismo é baseado em fato histórico? Porque ele quis mostrar nisso o caráter dele, que ele é um Deus que é fiel, que ele é um Deus que cumpre, que ele tem planos, e as coisas podem não acontecer como eu quero, como os discípulos de Emaús. Talvez eles queriam que algo fosse diferente, não, mas Jesus não veio, não tomou o governo, não aconteceu como a gente queria, e ali eles foram embora. E muitas vezes, por as coisas não acontecer como a gente quer, na hora que a gente quer, a gente começa a ver as coisas como todo mundo vê, a aceitar as coisas como todo mundo. E hoje, como igreja, talvez será que nós esquecemos, ou talvez não esquecemos, mas não baseamos as nossas decisões, escolhas e atitude em um fato de que Ele é real, de que Ele ressuscitou e vive, de que Ele cumpre a sua palavra. Então, quando nós vamos tendo essa certeza, porque se
se hoje é claro no meu coração essa visão da igreja primitiva de que a base da minha fé é um fato histórico real, demonstrando o caráter dele, isso vai moldar a minha atitude hoje, a minha mentalidade hoje, como eu penso em relação a tudo que eu passo, aos problemas, às dificuldades. Vai moldar também a minha visão em quê? Em descansar na vontade dele, no tempo dele. Por quê? Eu tenho uma certeza e a minha base hoje é numa verdade que é incontestável e que por isso ele aparece a mais de 500 pessoas e por isso que nós lemos aqui em Atos dizendo que ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição e por isso ele precisava e os discípulos iam receber poder para ser testemunhas, para confirmar aquilo que não era para se ter dúvida. E será que hoje, depois de muitos anos, nós não dizemos com as nossas palavras, mas dizemos com as nossas atitudes que no fundo nós temos dúvidas da base da nossa fé? A segunda coisa que nós aprendemos com a igreja primitiva é que sem o Espírito Santo deu ruim. Não existe igreja de verdade. Ou seja, Jesus apareceu, Jesus juntou os desigrejados, os rebanhos afastados, ativou a fé, confirmou, olha, eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. É para isso. E Jesus ainda fala, vocês entenderam que antes eu não podia falar essas coisas para você, porque ia ser loucura, vocês não iam entender, mas era disso que eu tinha falado, era disso que os profetas tinham falado. Mas vocês têm todas as informações, vocês têm todos os argumentos para testemunhar de forma ocular o que aconteceu, porque vocês viram. Mas nada disso tem valor. Nada disso faz de vocês igreja, se vocês não tiverem o Espírito Santo. E antes de Jesus subir ao céu, ele não dá uma sugestão, ele não dá, sabe, o melhor é. Atos diz que Jesus dá uma ordem: não saiam de Jerusalém antes de que o Espírito Santo desçam e batizam vocês com poder. Porque você não sejam igreja, não preguem o evangelho. É tipo isso. Não sejam testemunhas. Sabe por quê? O que vocês podem fazer na humanidade, no conhecimento, naquilo que vocês viram, não tem valor nenhum. Não gera resultado nenhum se ele não vier. Aleluia. Se ele não falar através de você, é impossível. Sabe por quê? Porque na verdade eles poderiam falar, como a gente sempre tem declarado a questão da importância de não falarmos palavras vazias, um evangelho vazio, mas um evangelho vivo que transforma. E o que aconteceria? Eles poderiam falar muito bem, argumentar, né? Pedro, ali, né? Mateus era muito conversado, com certeza teriam muito eloquência, muita boa vontade, seriam pessoas muito agradáveis, onde poderiam convencer as pessoas de que aquilo que eles estavam falando era verdade. Mas isso não ia gerar transformação, porque a transformação era o Espírito Santo, era o poder do Espírito Santo, o que Jesus estava ensinando para aquela igreja que ia se iniciar. Que igreja precisa ter os fatos históricos, ou seja, o relato das testemunhas, que é o que é a palavra, que é o relato dos profetas, dos reis, daqueles que Deus já havia informado antes, o relato daqueles que viram acontecer aquilo que os profetas falaram antes. Era importante, mas não geraria o resultado do que era ser igreja se isso não tivesse o poder do Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, eles precisavam esperar. Eles não deveriam fazer o que eles foram chamados para fazer, sem que se cumprisse aquilo que João Batista tinha falado. Eu os batizo com água, aleluia, mas vai vir aquele que vai batizar com poder, com algo sobrenatural. E saber os fatos, ter informações, não é o suficiente se vocês não forem imergidos na realidade do Espírito Santo. Porque
porque esse é o batismo com o Espírito Santo, é ser imergidos. Mas nós vamos falar mais disso semana que vem, né, na nossa próxima lição em relação à igreja primitiva. Mas em João, no capítulo 15, versículo 26, e Jesus ele fala, ele começa a declarar e a dizer quem era aquele que haveria de vir, quem era esse consolador. Aí ele diz assim: quando vier o Consolador que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. O que Jesus falou: olha, vocês vão testemunhar, por quê? Porque vocês estão comigo desde o princípio, estão vendo tudo que eu fiz, viram eu ser batizado, viram os milagres, viram eu morrer, viram eu ressuscitar. Mas esse Espírito que vocês vão receber, ele vai dar um testemunho interno dentro de vocês. Porque Jesus está dizendo aqui: esse dará testemunho de mim, porque ele procede de mim, e eu tenho tudo aquilo que o Pai tem, porque o Espírito Santo é Deus em nós, né? Ou seja, ele sabe tudo de Deus, todo o profundo do coração de Deus, e aí ele vem dentro e testemunha aquilo que nem os discípulos viram, para que eles pudessem ser testemunhas do caráter de quem Deus é de verdade. Hoje nós não somos testemunhas oculares, né? Como a gente meditou semana passada, talvez nós somos testemunhas indiretas, porque ouvimos de quem viu e por isso nós testemunhamos. Mas nós precisamos entender a importância desse Espírito dentro de nós, para que ele possa gerar vida em mim, para que eu possa de verdade viver e declarar o Evangelho vivo, que transforma, que liberta, porque senão eu vou ter fatos e argumentos. E por isso que Jesus fala: não vai, não prega, fica aqui ó, quietinho, esperando vir esse poder, né? Ou seja, a sua compreensão humana de tudo não gera o poder e o resultado que eu tenho para vocês. Mas esse Espírito vai, porque ele é igual a mim, ele é outro igual a mim. E aí ele fala, vai falando ali no capítulo 16 de João, ele vai te ensinar todas as coisas, ele vai te fazer lembrar todas as coisas, ele vai te guiar na verdade. Ele é outro consolador, ou seja, outro igual a mim. Eu não vou deixar vocês sozinhos, né? A igreja não pode ficar hoje, mesmo depois de muitos anos, cega espiritualmente, porque Jesus ele nos deixou claro aqui no início da igreja primitiva a importância do Espírito Santo, e nós precisamos entender essa importância de nos encher desse Espírito Santo, de alegrar e de buscar esse Espírito Santo, porque senão não existe igreja de verdade. Senão é só relatos, é só compreensão humana, é só a minha história. E a minha história, a minha experiência pode até mover às vezes o coração das pessoas, mas não transforma ninguém. Mas esse Espírito Santo transforma. Hoje, como igreja, a gente precisa avaliar o quanto talvez nós estamos cegos espiritualmente. Qual tem sido a nossa compreensão de tudo aquilo que nós temos passado, de quem nós somos como igreja? Será que tem sido humana em vez de ser espiritual? Porque Jesus ele estava querendo dar ali um ingrediente essencial para aquela igreja. Ser igreja não é saber, embora seja importante saber, tinha que ser testemunha, mas ser igreja é entender que eu quero estar dentro de você, eu quero te ajudar, eu quero te guiar, eu quero cuidar de você. E eu não quero que você fique cego, porque eu sei tudo aquilo que é do Pai, porque eu vim do Pai, e eu quero te mostrar os planos, os anseios. Aleluias! E como igreja hoje, como nunca, nós precisamos entender a importância de ativar em nós o Espírito Santo de Deus, de nos encher e deixar Ele nos guiar, de ter a compreensão, né, de tudo que nós somos,
e de tudo que nós temos passado, não humana. Porque quando a minha compreensão humana me para, faz igual aos discípulos, eu fujo, eu me escondo, sabe? Eu volto a ser o que eu era antes, eu tomo um caminho mais fácil. Mas quando a minha compreensão é espiritual, eu descanso e eu dependo. Aleluia. Terceira coisa que nós aprendemos com a igreja primitiva foi valorizar a unidade em oração. Acompanha aqui comigo. Jesus chega e o que acontece com os discípulos? Um voltou para a cidade, outro foi pescar, voltar ao ser o que era antes. Os outros se trancaram num lugar. A palavra não diz que eles se trancaram para orar. A palavra de Deus diz que eles se trancaram porque estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo de morrer igual Jesus morreu. Eles estavam desesperados, assustados. Eles deixaram o medo dominar. Mas aí quando a gente volta, vamos ver Jesus lá no Getsemane. Jesus escolhe, sabe, os caras, Pedro, Tiago e João. Foi todo mundo junto no Getsemane. Aí ele chega, meus amigos, vamos dar uma chegada ali, vamos ali comigo num lugar mais profundo, mais íntimo de oração. E ele leva Pedro, Tiago e João a um lugar para desfrutar de uma intimidade, de algo além. O que os caras fazem? Dormem, não oram, porque eles ainda não entenderam a importância de Jesus podia orar sozinho. Porque aqui o que nós aprendemos com a igreja primitiva aqui não é só a oração no sentido intimidade, tipo o meu secreto, em que é muito importante a gente ter falado sobre isso, o meu momento de comunhão e de intimidade com o Pai. Mas Jesus queria ensinar a importância da unidade em oração, porque Jesus ele ia para esse lugar onde ele ia ter comunhão com o Pai, mas ele leva todos os discípulos e aí ele leva num lugar mais profundo, Pedro, Tiago e João, para que eles entendessem a importância de que eles estivessem juntos ali com Jesus, sustentados em oração, vivendo aquele momento, e eles não entendem a importância da unidade em oração e eles dormem. E essa história a gente conhece muito bem, mas só que esse não foi o único momento. Isso mostra o quanto os discípulos até então não tinham entendido essa importância. Quando a palavra de Deus diz lá em Mateus 16, se eu não me engano, sobre a transfiguração, o momento onde Jesus vai ali orar, ele vai ali orar, né, junto com seus discípulos, Lucas 9. E ali tem aquele momento onde aparece ali Moisés e Elias, né, onde Jesus tem uma experiência ali do sobrenatural. E aí a palavra de Deus diz, né, que Pedro oferece: ô Jesus, você quer que a gente faça uma cabana aqui para cada um de vocês? Mas se você lá em Lucas 9, a palavra de Deus diz que eles estão dormindo. Jesus foi ao monte para orar, levou de novo Pedro, Tiago e João. E eles foram dormir. E aí lá em Lucas 9 diz que quando veio aquela fumaça da glória de Deus, eles acordaram assustados. E aí ficaram, né, maravilhados com o que estava vendo. Mas eles de novo estavam dormindo. Os discípulos não tinham entendido a importância da unidade, de estarem juntos em oração. E aí quando nós vemos aqui em Atos, né, no capítulo 1, no versículo 14, Jesus subiu, disse: olha, fiquem aqui, meus amigos, não vão não, porque algo mais vai descer sobre vocês para vocês serem igreja. E aí eles ficam. Só que agora eles entenderam que eles não deveriam ficar trancados com medo quando Jesus, como eles estavam antes, que eles não deviam cada um ir para o seu lado, arrumar uma forma de resolver o problema. Mas no versículo 14 a palavra de Deus diz assim: estando estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles, todos juntos em oração. Jesus, ele deixa um entendimento ao coração deles de que precisam ser diferentes. E a gente vai ver muito isso na igreja primitiva, né? Porque Pedro e João, eles são presos, né? E Herodes e
esse Jesus, porque eu achei que eu tinha resolvido o problema, matei esse Jesus, ele foi morto, eu achei que agora esse problema estava resolvido, mas eles continuam ainda trazendo o mesmo problema desse Jesus. E aí, a ponto de falar para eles: olha, vocês estão proibidos de pregar o evangelho. Eles são presos, né? E aí eles soltam eles e falam assim: nós vamos te soltar, mas a gente não quer ver vocês pregando sobre esse Jesus, não. Isso aí é passado. A palavra de Deus diz, lá em Atos 4, que eles se reúnem para orar. E aí eles colocam diante de Deus esse levante de Herodes e Pilatos contra o evangelho, contra a igreja, contra a situação que eles estavam passando. Depois, quando Paulo e Silas é preso, né? O que está acontecendo quando as cadeias se abrem? A igreja estava junta fazendo o quê? Fazendo o quê? Orando. Eles entenderam que para ser igreja eu preciso compreender a importância da unidade em oração. Será que nós, como igreja, nesses dias, não só nesses dias, mas talvez esses dias tenham refletido quem nós somos de verdade e o que nos importa de verdade? Mas será que nós temos entendido? Será que nós hoje temos visto que isso era essencial para a igreja primitiva e que isso também é essencial para nós hoje como igreja? A quarta coisa que nós aprendemos é discernir o que acontece baseado pela palavra. E essa é a última coisa que eu quero que a gente medite. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Você que está em Atos, continua em Atos. Mas nós vamos aí para o versículo 20. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, mandou eles esperarem. E aqui ainda não tinha descido o Espírito, o poder, o batismo do Espírito Santo. E aí Pedro, numa situação, se levanta e diz, e faz uma declaração ali sobre Judas. Pedro, ele vai se levantar em meio aos discípulos, e não só os 12 que estavam ali, mas outros discípulos, e ele vai se pronunciar sobre a situação de Judas. Mas ele não vai se pronunciar como antes, mas ele vai se pronunciar agora, discernindo o que aconteceu com Judas baseado com a palavra. Porque Jesus havia ensinado a importância de discernir os acontecimentos, de discernir o que estava acontecendo comigo, ou na história, ou no momento, baseado na palavra. E toda vez que Jesus falava, assim está escrito, assim os profetas avisaram, assim está falando em Salmos, Jesus está dizendo o quê? Isso aqui que está acontecendo, lá atrás foi avisado. Lá tem um contexto. Então, aquilo que aconteceu lá, o jeito que Deus disse que deveria ser feito lá, é o jeito que nós devemos fazer hoje, mesmo que você queira agir diferente. Então, em muitos momentos, Jesus, ele o quê? Ele trazia o entendimento, ele discernia o que estava acontecendo, porque ele olhava para a palavra. E aqui nós vemos Judas agindo da mesma forma. Olha só, acompanha comigo a partir do versículo 20. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e ainda tome outro seu lugar. Vou dar uma paradinha, marca seu dedo aí. Pedro, ele está falando daqui, do que está escrito aonde que ele fala no livro de Salmos. Nós não vamos agora, mas eu quero que você anota aí e lembra para você estudar depois. Mas se você vai lá em Salmos 69, 25. Em Salmos 109, 8. O salmista está declarando isso aqui que Pedro está falando. Aí ele continua assim: é necessário, pois, que escolhamos um dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia que entre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, e conominado Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério
e apostolado do qual Judas abandonou, indo para o seu próprio lugar. O que está acontecendo aqui? Pedro discerne a situação de Judas olhando para a palavra. Ele lê a situação ali baseado no que a palavra diz. E aí ele toma uma atitude baseado naquilo que a palavra diz que deveria ser. Porque senão eles poderiam ficar com 11. Ah, Jesus escolheu 12, um deu ruim, né? Um deu pau, então beleza. Então é porque Jesus já sabia que as coisas deveriam ser assim, né? Na onisciência ele já sabia, então provavelmente é porque no final ele queria que fosse 11. Não era lógico? Não fazia sentido essa conclusão? Mas aí quando Pedro olha para a Escritura, ele consegue compreender algo. Porque ele mostra qual eram os planos de Deus, ele entende os planos de Deus olhando para a Escritura. Mas aqui nós vemos um Pedro que olha para a situação de Judas e mostra que ele aprendeu com Jesus a discernir a sua vida, a discernir o que está acontecendo, não só orando, mas olhando para a palavra. Mas também mostra que ele não é mais aquele Judas impulsivo, sabe? Que quando Jesus chega, e aí a gente tem muitas experiências que agem sem olhar para a Escritura, mas agora ele discerne que a vontade de Deus é ter 12 discípulos. E com essa situação, nós vemos que Pedro, ele aprendeu a tomar decisões, a basear a sua vida, as suas escolhas, como um escritor muito famoso diz, John Stott, batizado em 3 critérios. Primeiro, consultar as Escrituras, mas não só saber de cor, não só ler, mas ler a minha vida, ler o que está acontecendo, sabe? Ler os tempos, discernir os acontecimentos, baseado naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que ela nos orienta, discernindo o cenário para eu entender a vontade de Deus. Porque muitas vezes eu posso pensar que a vontade de Deus é muitas coisas. E aí eu posso orar e pedir uma direção do Espírito da vontade de Deus. E isso é importante, nós vamos falar aqui que também foi uma atitude. Mas a minha humanidade pode me enganar. A minha humanidade me confunde. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso vai me confundir. Mas se eu olhar para a palavra e eu entender o que a palavra de Deus diz sobre situações parecidas, eu estou entendendo a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo nunca vai me orientar a fazer algo que é contra essa palavra. Porque Ele é o Pai, Ele é a palavra. Então agora ele discerne e entende a vontade de Deus olhando para a Escritura. Mas ele também tem bom senso. Por quê? Ele olha para a Escritura e vê, olha, tem que tomar, alguém tem que assumir o lugar de Judas. Mas tem que ser o quê? Testemunha. Então tem que ser alguém que viu o batismo de Jesus, que viu os milagres de Jesus, que viu ele morrer, que viu ele ressuscitar. Aí vai tipo assim eliminando, né? Viu o batismo? Vem pra cá. Tipo assim, viu os milagres? Vem pra cá. Ah não, você não viu não? Então agora você passa pra cá. Viu Jesus morrendo? Você não viu não? Então vem pra cá. Ou seja, na conclusão, quem é uma testemunha, como Jesus falou, que viu, esteve com eles desde o princípio e viu tudo? Chegamos em 2, Matias e José. Então, o bom senso, ou seja, todos esses aqui são discípulos. Talvez alguns aqui são mais intensos, falam melhor, são aparentemente mais usados por Deus. Mas, qual era o critério que nós aprendemos semana passada? Era ser uma testemunha ocular. Precisava ter visto. Então, ele usa o bom senso, discerne pelas Escrituras, tem que ser 2, nós temos que escolher mais um. Ele usa o bom senso para escolher qual, não é uma preferência, não é qual eu acho que é mais de Deus, não é qual eu acho que vai ser melhor, mas é aquele que cumpre os critérios que Jesus disse que nós precisamos ser. Chegou a 2, pelo bom senso. Por sabedoria, né, também, pelo Espírito Santo também. Mas aí ele vai para o outro passo, que é orar. Agora nós vamos orar.
E agora nós vamos pedir direção do Espírito. E aí ele fala, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Confirma em nossos corações. Quais desses dois aqui? Porque ele podia orar, falando, Jesus, confirma em nossos corações quais de todos esses homens de Deus. Mas primeiro ele olha para a Escritura. Ele age com bom senso, com sabedoria. E baseado naqueles dois ele ora. E aí ele pede essa direção. A gente vê um Pedro que entendeu o que é ser igreja, que não age de forma impulsiva, que não é aquele Pedro, sabe, que quando Jesus vira para Pedro, um Pedro nécio, sabe, um Pedro que não tinha sabedoria, que não tinha bom senso, que não conhecia as Escrituras, sabe, um Pedro que agia com impulso sem orar, naquilo que ele achava que era certo. É aquele Pedro onde Jesus chega para ele e fala, eu vou ter que morrer, eu preciso ir. E aí Pedro chega e fala, não, Jesus, de forma nenhuma, eu não vou deixar você morrer. Jesus vira para ele e fala, Satanás, afasta-se de mim, porque ele morrer tinha um plano, era necessário, era avisado pelos profetas em Salmos, e Pedro sabia, mas naquele momento Pedro era um nécio, era alguém que não tinha bom senso, era alguém que não discernia as Escrituras. Aí a gente vê o Pedro no Getsêmani, quando chega o soldado para prender Jesus, o que Pedro faz com o soldado malco? Literalmente passou a espada na orelha do coitado que estava cumprindo ordens. Não orou. Parecia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Que isso, os soldados veio pegar Jesus. Vamos tirar a espada, vamos guerrear. Mas não era, parecia, mas era aquilo que estava dentro dele, fazia sentido ele guerrear ali por Jesus. Jesus repreende Pedro. Mas agora nós vemos um Pedro maduro, um Pedro que entendeu o que é ser igreja, sabe? Que toma decisões de acordo com a vontade de Deus, que discerne os problemas, os acontecimentos, as dificuldades e até as oportunidades, baseado na vontade de Deus, em 3 critérios, onde discerne, olha para a Escritura e diz o que ela diz, aí depois age com bom senso, com sabedoria, mas também ora, pedindo uma direção, uma confirmação, mas uma confirmação do quê? Da base que ele já viu, que é a palavra, que é o próprio Deus. Aleluia. Como igreja, precisamos entender, precisamos olhar para tudo que temos passado e vamos passar, com esse entendimento que Pedro teve da igreja primitiva. Como? Será que como igreja nós temos feito isso? Como nós temos olhado para o que tem acontecido dentro da nossa casa, os nossos problemas, a nossa perseguição que a gente sofre no trabalho, sabe? As questões que a gente vive com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Como nós temos olhado como igreja? Como nós temos respondido a esses problemas, a essas dificuldades, mas impulsivo, falando que não devia, agindo da forma que não devia, com medo, desesperado. É tempo talvez de olharmos e ver o que é essencial, ativar no nosso coração o que é essencial, que Pedro aprendeu ali na igreja primitiva, porque ele entende que era necessário, sabe, entender que existe uma base, e essa base não pode ser contaminada com a minha vontade. Em Efésios 2:19 diz assim, Paulo dizendo, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce como santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Aleluia! Paulo aqui, ele vem trazer o entendimento de que Deus tem um plano, a história de Deus tem uma continuidade, ele não perdeu o controle de nada, aquilo que ele começou na criação, no Velho Testamento, tem um controle até hoje, uma
Mas antes, qual que era o fundamento quando a gente olha antigamente? Eram as 12 tribos de Israel. Os 12 líderes da tribo de Israel. Aí agora, por que tinha que ser 12? E lá na Nova Jerusalém, toda pavimentada, baseada em 12, mas Jesus ele está mostrando, o Pai ele está mostrando que tudo que ele faz tem uma continuidade. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Tem um início, tem um meio e um fim na nossa história. No que nós passamos, ele não saiu do controle. Ele não tem, sabe, ele não faz algo separado da continuidade. Mas aquilo que eu e você passamos, os momentos, nós precisamos entender que se complementam naquilo que Deus tem preparado para nós. E aqui Paulo fala que ele é a nossa pedra angular. O que é a pedra angular? Lá em Jerusalém, né, lá em Israel, eu sei que tem muito isso. Eu não sei se isso é usado talvez aqui, né, na nossa realidade de outra forma. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Lá tem alguns arcos, Paulo estava querendo dizer. Tem alguns arcos assim, que é arcos de pedra. E esses arcos de pedras, eles eram pedras que eram encaixadas uma na outra. E aí vinha encaixando. E aí tinha uma pedra que ela tinha esse formato angular, onde ela ia ser bem encaixada aqui no meio, de tal forma que ela ia ligar todas as outras, aleluias, firmar todas as outras, manter todas as outras em pé, sem usar uma argamassa, sem usar um cimento, porque ele é aquele que mantém em pé, que une, que liga. O que Paulo está nos ensinando aqui como igreja? Existe um que é a pedra angular, que é Jesus Cristo, é aquele que traz a firmeza, que nos deixa em pé, que nos traz equilíbrio. Aleluia, tem que encher o nosso coração, porque quantas coisas hoje talvez tenham nos mantido em pé, tem firmado a nossa vida de forma ilusória, porque nós não entendemos que Ele é aquele que vai nos manter em pé. Ele é aquilo que é essencial, que é o mais importante. Nós não podemos perder o foco em quem Cristo é, porque Ele é a base da nossa fé, o caráter dele. Aleluia! Jesus quer ser a pedra angular hoje da igreja, como Ele era na igreja primitiva.